Amigos ouvintes, falamos mais uma vez do Centro Clínico JWM, desta vez sobre cardiologia, com o Dr. Celso José Bertoletti Racic. O Dr. Celso já conversou conosco em algumas oportunidades, é sempre um grande prazer a gente falar com este grande especialista que nós temos disponível aqui no Centro Clínico JWM para tratar então dos problemas ligados à cardiologia. Dr. Celso, o que mais tem acometido a população brasileira, os gaúchos, sobretudo, na área da cardiologia? Uma boa tarde. Boa tarde, Tiago. É com um grande prazer que a gente volta a conversar sobre problemas principalmente cardíacos, que é da minha área. Queria agradecer à Rádio Itapuí, o portal JWM, por essa oportunidade de estar me comunicando com o povo aqui de Santo Antônio. Já estou aqui na Cardoso Marques praticamente há uns 7 anos. É com grande prazer também que eu estou trabalhando nessa clínica renomada aqui em Santo Antônio. E o próprio povo aqui de Santo Antônio está, vamos dizer assim, é feliz nesse sentido de ter uma clínica que tem quase todas as especialidades aqui, sempre com bons médicos renovados, alguns que vêm de Porto Alegre exatamente para suprir e para dar essa orientação adequada para os pacientes de Santo Antônio sem que eles precisem se deslocar para Porto Alegre para realizar os exames. A clínica aqui é constituída com todo um aparato moderno, especial, que pode suprir basicamente quase todas as exigências em termos de exames, em termos de consultas, para que seja feito um bom diagnóstico, seja feito um bom prognóstico e seja feito um bom tratamento. Então, mais uma vez, quero te dizer que é com grande prazer que eu estou em contato contigo e com o povo aqui de Santo Antônio. Muito obrigado. Pois é, e quais são então, doutora, as doenças que mais têm preocupado os médicos e que mais têm acometido a população brasileira nesse momento ligadas à cardiologia? Bom, sem dúvida nenhuma, a cardiologia é uma especialidade assim que ela abrange uma série de coisas, e que no momento atual ou nos momentos passados que nós tivemos de ansiedade, de estresse, de problemas financeiros, de problemas de família, sempre acarreta um desgaste normalmente em termos de coração, porque aquilo se expressa em adrenalina, em ansiedade, então faz aumentar a pressão, faz dar casos de cardiopatia isquêmica, de alterações da frequência cardíaca, Então a cardiologia ela se especializa exatamente, é uma especialidade condizente com esses problemas modernos mesmos, Então é um dos índices mais altos de mortalidade, mas que em compensação essa modernidade também nos traz subsídios no sentido de aparelhagens modernas, aparelhagens boas, que nós não só conseguimos fazer o diagnóstico do paciente naquele momento ou no momento passado, mas também fazer prognósticos, quer dizer, hoje em dia, no caso, a doença mais comum é a hipertensão arterial, Então, hoje em dia, através de adventos de exames, a gente pode constatar a prevenção, quer dizer, a pessoa que vai ter, não que vai ser hipertensa, mas que tem tendência de ser hipertensa. Então, a gente, através de um diálogo, através de uma orientação adequada, a gente pode orientar o paciente de tirar aqueles fatores de risco que levam àquela doença e encaminhar ele para o caminho certo, quer dizer, tirar do caminho de uma doença crônica, uma doença que não tem cura, uma doença que com o tempo só tende a aumentar, só tende a piorar e que, na verdade, no final quase sempre vai se concluir com um derrame ou com um infarto, por uma pessoa sadia, Claro, o médico, na verdade, ele não é tão procurado porque se tem ainda aquela ideia antiga de que vai no médico para arrumar um problema, vai no médico para cortar isso, cortar aquilo da pessoa. O médico não corta, Tiago? O médico apenas, ele, vamos dizer assim, vê o que está acontecendo contigo e te diz, te faz um diagnóstico, como se diz, e te diz, olha, o teu problema vai acarretar isso, aquilo. Por exemplo, se não parar de fumar, mas o médico não pode se meter na vida individual da pessoa e dizer, tu tem que parar de fumar. Não. Tu deves parar de fumar porque isso vai te acarretar isso, aquilo. Tu deves parar de beber porque isso vai te acarretar isso, aquilo. Então, na verdade, ele é um árbitro,
que está ali para orientar o paciente da melhor maneira possível numa qualidade de vida e uma quantidade também, mas principalmente a qualidade. Sendo que no caso da hipertensão, que é a tua pergunta, no sentido de qual a doença mais comum, é a pressão alta, né? E que são 7 fatores que levam a pessoa a ter pressão alta. É obesidade, sedentarismo, estresse, fumo, álcool, sal, antecedentes familiares, que esse fator genético principalmente, né? Hoje em dia se sabe que uma grande ou quase todas as doenças advêm do sistema genético, né? Então tu já traz uma carga genética dentro de ti que não é que tu vais ter, mas tu tens probabilidade de ter aquela doença. Então, se tu tens probabilidade de ter aquela doença, o melhor é o quê? Tu evitar os fatores de risco que te levam para aquele caminho daquela doença e desviar. Mas, como eu te disse, o médico apenas orienta, ele não vai mandar. Então, se o paciente, por exemplo, Tiago, vem e a gente está vendo que dos 7 fatores ele tem 5 fatores, né? Bom, se ele não quiser parar de fumar, não tem problema, o tratamento vai ser adequado também, mesmo ele não parando de fumar, né? Não quer parar de beber, não quer caminhar, não quer emagrecer. Então, o médico vai simplesmente hoje, com a orientação e com os exames, orientar e mostrar. Eu sou didaticamente um médico que gosto de explicar para o paciente, gosto que ele venha, gosto de orientar, olha, mas se o senhor não emagrecer, continuar com esse peso, vamos dizer assim, até explico em termos didáticos, de comparação, para o paciente entender o que vai acontecer. Então, sempre o paciente tem que levar que o médico nunca é um inimigo, o médico é um amigo que está ali para ajudá-lo. E nesse sentido, no interior, Tiago, a gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente com os homens, né? Porque talvez tu fosse me fazer essa pergunta, mas eu já estou me antecipando, até pelo relato do que eu estou te falando, que os homens não gostam muito de dianético, porque os homens têm muito mais vícios do que as mulheres, né? Então já faz muitos anos, por exemplo, esse problema da mulher fumar, né? A mulher vai no médico, então ela se cuida, ela está sempre se cuidando, ela foi acostumada assim a se cuidar, né? A ir no médico, e o homem não. Então o que acontece? Isso aí é que a mulher morre muito menos do que o homem, né? E o homem morre muito mais do que a mulher, mais cedo, tem mais viúvas do que viúvos, né? Sim. Em função disso. Então, outro dia até estava vendo estava fazendo uma leitura que agora vamos dizer assim, o número de mulheres que infartam ultrapassou o número de homens. Por quê? Uma mudança de hábitos. Com certeza, porque a mulher não trabalhava fora, né? A mulher não fumava, então tinha um monte de fatores de risco que a mulher não tinha, que o homem tinha muito mais. Agora não. Agora a mulher trabalha fora, trabalha em casa, né? É um trabalho duplo, na verdade, são 2 serviços. A mulher praticamente está fumando mais do que o homem, né? Então os fatores de risco é que estão sendo levados para isso, né? O fato que a gente vê muito das meninas começando já a beber, inclusive, nas festas e tudo mais, dos 15 anos em diante, às vezes até antes. Esse é um fator que certamente no futuro nós teremos dados estatísticos já provando o mal desse hábito, né, doutor? Com certeza, né? Antigamente a educação era uma educação que advinha dos nossos pais muito diferentes do que são feitas agora. E nem são os pais que são responsáveis por isso, é a sociedade em si, né? Os exemplos na sociedade, as novelas, as coisas de televisão, as amizades, até as drogas, né? Que é uma coisa tão usual hoje em dia, né? Que se torna até praticamente como se fosse uma coisa banal, né? Mas são tudo fatores extrínsecos, quer dizer, fatores de fora que influem diretamente no teu organismo, né? Então a bebida alcoólica para o fígado, para a pressão, para o coração, existem doenças do coração, miocardite alcoólica, que o álcool ataca o músculo cardíaco, né? Então ele destrói também, não é só o fígado com cirrose. Então tu imagina uma pessoa que antigamente começava a ir às festas com 18, às vezes mulheres nem bebiam, hoje em dia, como tu dissesse, as mulheres praticamente não só fumando, mas bebendo mais do que os homens até. E dizem que o organismo feminino ele é mais sensível à bebida, né, doutora? Sim, são hormônios totalmente diferentes, né?
pela própria constituição corpórea do homem e da mulher, são diferentes, né? A mulher tem muito mais tecido gorduroso, o homem tem muito mais tecido musculoso, né? Então são estruturas diferentes, são fatores de defesas diferentes, né? Então é muito importante. É difícil da gente dizer assim, isso deveria mudar, porque parece, pelo que a gente vê, que cada vez isso vai acelerar mais, né? Do jeito que está indo tão rápido essa mudança dos hábitos das pessoas. Sim. E não são hábitos bons. Não posso dizer isso, porque também tu vê muita gente já caminhando na rua, que antigamente de bicicleta, caminhando na rua, que é a atividade física, que é a contrapartida disso, né? Exatamente. Que é exatamente o efeito contrário. Muita gente também, que antigamente com 40, 50 anos era chamado de velho. Hoje em dia, velho é mais, não existe mais praticamente a palavra velho, é o idoso, né? E o idoso, tem gente a sobrevida aumentou muito em função de que alguns na sociedade se cuidam muito mais, principalmente depois de uma certa idade. Pois eu ia lhe perguntar isso, doutor. A prática de exercícios, ela tanto como prevenção quanto após tu já teres a doença, mas como um aspecto de tratamento até mesmo, ela é eficiente, essa prática do exercício físico? Não, sem dúvida, né? O exercício eu sempre digo que é bom, bonito e barato, né? Por quê? Porque não custa nada, é um remédio, como se fosse um remédio salutar, um remédio bom para a tua saúde, só te traz coisas boas, mas lógico, isso quando ele é bem indicado, né? Não se pode se meter nunca fez atividade nenhuma, nunca fez exame nenhum e vai se meter a caminhar, porque isso é um esforço físico, né? O esforço físico vai condizer com um processo dentro do teu organismo de esforço, de que tu vai gastar mais energia, de que tu vai consumir mais oxigênio, né? E uma pessoa que não tá bem para isso, que tem algum tipo de problema, tem uma cardiopatia isquêmica, tem hipertensão descontrolada ou qualquer outra coisa pior até, não pode. Então o correto é que cada pessoa, antes de ter uma atividade física, ele procure seu médico, né? E faça uma avaliação. Espere que o médico lhe oriente. Também existe, Thiago, pessoas que não fazem nada e que de repente querem caminhar 2 horas por dia. Não, tudo isso tem que ser apropriado, tudo isso tem que ser aconselhado de uma maneira, orientado de uma maneira correta, para que a pessoa possa fazer aquele exercício apropriado para o seu organismo, que na medicina não existe a palavra nem sempre nem nunca, né? Sim. Então cada um tem um organismo, às vezes um remédio que é bom para ti, para mim pode me dar um choque, né? Então tem que ser avaliado unitariamente isso aí, como uma pessoa, uma única pessoa, e ser traçado um plano de trabalho para aquela pessoa. Né? Inclusive academias, tem muitas academias modernas que não deixam mais com que a pessoa vá fazer exercício sem ter uma avaliação médica, sem fazer uma ergometria, que é o teste da esteira. Isso é o correto, né? Porque a academia também é responsável por uma pessoa se der um infarto na esteira, ou na bicicleta, ou levantando peso. Sim. Né? E normalmente é da pessoa de não fazer nada e de repente querer fazer tudo rapidamente, principalmente nessa época agora que começa a chegar a primavera, começa a chegar o verão. Então a pessoa quer estar magra, quer emagrecer tudo aquilo que comeu no inverno e aí querer fazer tudo rapidamente, né? Isso normalmente leva a um acidente, né? Sim. Por falar em comida, os hábitos alimentares dos brasileiros claramente mudaram também nos últimos anos, né, doutor? Sobretudo por conta da rotina do brasileiro, que se tornou muito mais agitada, as pessoas têm pouco tempo para comer, sendo que a gente sabe que comer com tranquilidade já é um fator importante, e a qualidade da alimentação, até que ponto ela influencia no decorrer da vida da pessoa, até que ponto ela pode gerar alguma doença, doutor? Totalmente, né? A nossa alimentação, na verdade, é a nossa gasolina do nosso carro, né? Se tu colocares gasolina ruim no carro, o teu carro vai ficar falhando, vai ficar com uma série de defeitos, né? E a nossa alimentação, nós vivemos em função da oxigenação, do oxigênio e do alimento, né? Da glicose, né? Então, se tu fizeres uma alimentação inadequada, errada, tu vai pegar mais calorias,
tu vai engordar, tu engordando, tu multiplica o teu organismo em termos de peso, teu coração não aumenta, o motor do carro é o mesmo. Se tu botar 5 pessoas ou 8 pessoas dentro do carro, o motor é o mesmo. Então tu sabes que se tu botar 8 pessoas, tu vai sacrificar o motor do carro, né? Porque ele vai ter que aumentar a rotação dele para conseguir rodar. Nós também, no momento que nós ficarmos obesos, ficarmos sedentários, né? Se a gente tiver maus hábitos de cigarro, tudo isso são fatores de risco. Mas respondendo a tua pergunta objetivamente, a alimentação sim é uma coisa importante, né? Porque inclusive existe N remédios para te tirar a gordura do sangue, porque isso vai gordura no sangue. Então eu faço sempre um exemplo também: se pegar a gordura e despejar na pia todos os dias, na dona de casa, por exemplo, pegar a gordura e despejar na pia, o que vai acontecer? Vai entupir a pia. Quando isso vai acontecer? Bom, quando a gente não sabe, mas sabe que vai entupir a pia e a caixa de gordura. O nosso organismo é a mesma coisa. No momento que tu tiver com uma alimentação inadequada, sem vitaminas, sem sais minerais que são importantes, tu vai fazer isso aí, gordura vai entupindo, e depois tu vai descobrir só quando tu já está com uma coisa severa. Muitas vezes irreversível, né, doutor? Com certeza, né? A gente pega vários pacientes que estão com obstrução de 90% da coronária, né, que é o vaso que leva o sangue. 90% quase que não dá para fazer mais nada, teria que fazer ponte de safena, angioplastia, com as molinhas, mas todos já são casos extremos, né, que a pessoa poderia ter evitado, que exatamente é a medicina preventiva, que é a melhor medicina. A gente vai no médico quando a gente é novo, e daí vai uma vez por ano, porque fazendo os exames uma vez por ano, a gente tem tempo de detectar, de diagnosticar uma doença antes que ela se estabilize, antes que ela tome conta da situação, antes que se torne uma coisa grave. Então, isso antes de fazer atividade física, pessoas que tenham pessoas na família com problema de coração, de diabetes, que é açúcar no sangue, né, ou outras doenças que vê que a família é endêmica, a família toda tem, a família toda, meu avô tinha, meu pai tinha, então tem probabilidade de ter. Então procurar um médico, que o médico sabe o que fazer. A partir de que idade, doutor, é recomendado que se façam exames cardíacos também? Bom, existe a hipertensão, por exemplo. Existem pessoas que têm hipertensão desde os 10 anos, né? Mas tem que se procurar o fator. Por quê, né? Que às vezes pode ser até um problema de rins, pode ser problemas mais intrínsecos, né? Mas normalmente a partir dos 40 anos, né? O maior índice de acidentes no homem é dos 40 aos 50 anos. E da mulher de 50 anos em diante, em função da menopausa, né? Que aí dá as alterações hormonais que implicam em mais risco sobre o sistema cardiovascular. Mas sempre é bom a partir dos 40 anos, vamos dizer assim, uma vez por ano no médico. Claro, se a pessoa for uma pessoa normal, rígida, que se diz, não tem nenhum tipo de doença. Se ela já apresenta algum sintoma, bom, aí ela tem que ir no médico, e o médico vai esclarecer isso, vai orientá-la de que maneira ela pode proceder. Não, aí cai totalmente fora essa coisa de dizer vai uma vez por ano só no médico. Não, cada doença tem um tempo de tratamento, doenças crônicas, que são doenças que não tem mais cura, que aí tem que tomar remédio o resto da vida, né? E tem doenças agudas, né? Que aí o médico vai diagnosticar, vai fazer um tratamento por um determinado tempo e pronto. Tipo gordura, né? A gordura no sangue, devido, como tu falaste, a exatamente uma alimentação inadequada, tem meninos de 9, 8, 9 anos que tem gordura aumentada no sangue. Então, se ele já começa com 8, 9 anos com gordura aumentada no sangue, é aquela pessoa que quando chegar nos 30 anos já é uma coisa grave. Então, isso é adequado, que as crianças já vêm do pediatra, né, já com esse acompanhamento. Então, o próprio colega já sabe que tem que fazer isso, né? Sim. Doutor, a questão do popularmente conhecido como magro de ruim, né, é o cara que come muito e que é magro. Esta pessoa pode, por dentro, ela ter algum problema? Ou seja, ela pode, apesar de não ter uma cintura larga, ter já um problema de gordura no sangue, coisa do tipo? Sim, porque isso não tem nada a ver isso, porque, em primeiro lugar, magro de ruim, assim, a pessoa que come é um problema metabólico.
Às vezes a pessoa tem um metabolismo acelerado. Então, mesmo que coma, tem uns que é o contrário, come pouco e engordam, também é metabolismo. Então aí tu teria que investigar isso, ir no endocrinologista para ver, porque às vezes a pessoa tem um problema de hipertireoidismo, que é a tireoide que está muito acelerada, ou a pessoa gorda tem um problema de hipotireoidismo, uma tireoide lenta, que é o metabolismo. Então às vezes a pessoa tem uma doença e acha que aquilo ali é legal, porque come, né? Mas a gordura no sangue não tem nada a ver com a gordura corporal. A gordura no sangue é um tipo de gordura, e a gordura corporal é um depósito de gordura, entendeu? Então, um alerta, né, para as pessoas que acham que apenas se olhando no espelho podem estar se sentindo bem, lá pelas tantas pode não ser tão bem assim, não estar tão bem assim a situação, né, doutor? Nem uma coisa nem outra, né? A pessoa que come demais e não engorda é porque tem alguma coisa que está errada. E a pessoa que não come nada e que está engordando também tem alguma coisa errada, isso é óbvio, né? Então, o ideal seria procurar investigar o porquê dessa causa, porque normalmente tem alguma coisa, né, algum órgão, seja endócrino, né, seja de qualquer outra coisa que não esteja bem. Então sempre procurar o médico, pronto, clareia, faz os exames, né? Como eu disse, a medicina está muito moderna, né, Tiago? Então a gente tem exames para tudo hoje em dia, coisa que não tinham antigamente. Então a gente consegue constatar, é só fazer os exames direitinho, solicitar os exames direito, né? E a gente consegue fazer um diagnóstico correto, né, decente, uma orientação adequada para que o paciente, como eu disse quando nós começamos a conversa, siga o caminho bom. Se tu seguir, pegar o caminho bom, pode dar um acidente, né? Se tu for viajar com o teu carro com um pneu bom, com freio bom, e não passar dos 100 km por hora, por exemplo, né? É muito pouco provável que tu tenha um acidente. Se tu for com o pneu careca, se tu for o freio meia boca, como se diz, né? E já o carro sem uma revisão, a probabilidade de ficar na estrada também é grande, né? Para encerrarmos então, doutor, para o amigo que está em casa e de repente acendeu aquela luzinha de alerta nesse momento que está nos ouvindo, qual é a recomendação? Liga aqui para o centro clínico, de repente, agenda uma consulta com o senhor e a partir daí o senhor direciona para os exames, seja o exame ergométrico ou os outros exames disponíveis, é mais ou menos isso? Sem dúvida, assim, a pessoa que tem pessoas na família que tem um problema de coração, que não esteja se sentindo bem, que tem um dor no peito, não sabe do que é, né? Que tem arritmias, que são falhas, tipo andando de carro e o carro dá umas engasgadas às vezes, né? Então o centro clínico, o Cardoso Marques, ele tem todas as possibilidades, tem aparelhagem ultramoderna, assim como nós temos, eu trabalho em Porto Alegre também, e os mesmos aparelhos que tem nos hospitais em Porto Alegre tem aqui. Então não existe também isso, quero te dizer, Tiago, que antigamente qualquer coisa, tinha que ir a Porto Alegre, né? Hoje em dia não existe mais em lugar nenhum isso aí, né? Porque todas as cidades mais ou menos um pouquinho maiores, todas têm médicos aqui, em Santo Antônio tem ótimos médicos, entendeu? E ótimos mesmo, conheço quase todos, né? E aqui no centro clínico também tem ótimos médicos do Hospital de Clínicas, né? Do Mãe de Deus, tem exames adequados, eu sei disso porque eu acompanho aqui, o seu Valmir se prontifica sempre no sentido de comprar aparelhagens modernas, né? Até expandindo para Torres agora, comprando tudo aparelhagens novas para Cardoso Marques de Torres, que vai ser feita a inauguração. Então até a gente conversa, olha qual é a aparelhagem mais moderna, eu vejo a ideia, o intuito, né, a vontade de fazer o melhor. E aqui nós temos tudo que é aparelhagem para fazer um diagnóstico, né? A não ser aqueles muito sofisticados, só teriam que estar em hospitais, vamos dizer assim, que não depende da clínica, né? Mas os outros exames todos são feitos aqui, né? Casualmente sou eu mesmo que faço os exames daqui, ergometria, holter de pressão e na parte cardiológica, quero dizer, né? E todos os colegas que eu conheço daqui são colegas bons. Como eu disse, trabalho no Hospital de Clínicas, o endocrinologista. Então é uma tecnologia, é uma ideia, é um avanço que vem de lá e que o pessoal pode ter confiança de vir consultar aqui, que eles estão bem servidos com certeza. E todos são colegas conscientes da sua limitação também dentro daqui da clínica, entendeu? No sentido de exames.
Perfeito. Então isso, o pessoal pode ficar tranquilo, vir aqui na Cardoso Marques, que vão ser bem servidos, que vão ser bem atendidos e que principalmente vão ser bem orientados em todos os sentidos. Perfeito, doutor Celso, mais uma vez muito obrigado por esse bate-papo tão esclarecedor. Certamente os nossos ouvintes saem mais tranquilos depois de nos ouvir, ou um pouco preocupados, mas sabendo qual é o caminho adequado, e sabendo que há solução para tudo, basta que a gente tome as iniciativas adequadas com a orientação adequada. Muito obrigado, doutor. Ora, o prazer foi todo meu e vão sair tranquilos porque sabe que tem possibilidades, né, de saber o que tem e o que não tem, clarear isso aí e pegar um caminho correto, como eu disse. Mas o prazer foi todo meu, Tiago, tá? Estou à disposição sempre e estou aqui na Cardoso Marques esperando o pessoal que quiser vir, tá certo? Muito obrigado e uma boa tarde. Maravilha, conversei com o doutor Celso José Bertoletti Hassick, direto do Centro Clínico JWM.